Bom dia, pessoal. O nosso estudo hoje é do capítulo 1 do livro Jesus, do capítulo 4 do livro Jesus no Lar, a lição da semente. Essa lição é interessante que ela vai se basear na parábola da semente, que está em Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. É uma parábola muito pouco estudada, ela só se encontra no Evangelho de Marcos. Então, nós vamos ler um trecho da parábola, da lição, e depois nós vamos fazer um voo sobre a parábola propriamente dita, para que a gente possa entender mais a lição. Então, diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os conflitos, os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta dos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Então, aqui nós vamos fazer um parêntese um pouco grande e vamos dar uma pincelada na lição da semente, que, como já dissemos, está em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, e diz assim: E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, gente, essa parábola, Jesus a contou quando ele estava diante de uma grande multidão. Depois que ele deixou a multidão, ele foi ficar com os discípulos, aí ele contou essa parábola. Então, ela está depois da parábola do semeador e antes daquela passagem que ele vai dormir no barco, né? E aí que ele fala com os companheiros que nenhum de vós velou, né? Pôde velar. Esse mesmo capítulo registra outras parábolas, né? E vamos também registrar que a parábola do semeador é muito mais estudada e ela tem uma relação muito grande com esta aqui. Só que ela dá ênfase à questão da terra onde a semente é jogada. E essa não, essa dá a ênfase na questão da semente. E nessa parábola, Jesus descreve o reino de Deus, comparando-o a uma semente germinando e crescendo no campo. Vamos ver também
que a semente é viva, ela tem vida própria, assim como o evangelho, né? Que tem vida em si mesmo, ele opera naqueles que o ouvem. Então, nós vamos ver como que essa semente tem vida própria, como que ela procura se desabrochar e crescer naturalmente. E aqui nós vamos ver que o sentido geral, então, da passagem, da parábola, é a vida, é o crescimento, é a transformação, toda aquela nossa busca de modificação durante o período da vida. Nós sabemos que a história não tem muitas palavras difíceis que possam impedir o nosso entendimento da parábola. A espiga, todo mundo sabe o que é, né? Foice também, que é um instrumento usado para cortar mato, né? O pessoal do interior conhece muito isso. Então, ela tem a extremidade como se fosse uma meia-lua. E a ceifa é a época em que a colheita ocorre, né? Nós vamos também dar uma ênfase aí à questão dos verbos, porque o verbo na passagem, ele dá aquela ideia às vezes de futuro, às vezes de imperativo, né? Mas todos eles pressupõem para nós um dinamismo próprio do evangelho, porque o verbo é que vai dar a condição, a ação, o modo, a pessoa, a atitude da pessoa, né? E aqui nós vamos ver o seguinte, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que deve falar, e se dormisse, e se levantasse, né, de dia e tal. Então, o pretérito imperfeito, nós vamos ver que ele expressa uma dúvida, expressa uma possibilidade, uma condicional, né? E se dormisse, né? E se levantasse, aqui, e se o homem lançasse semente à terra. E aqui nós vamos ver um gerúndio também, além do presente, tem um gerúndio aqui, eu acho. O gerúndio é um tempo presente constante. E o presente é aquilo que está acontecendo no momento, né? Nós vamos ter personagens na lição, que aqui é o reino de Deus, é o homem, né? É a semente. Nós vamos ter os personagens. Depois nós vamos ter o viés do tempo, que essa lição é recheada dele aqui. E dizia, né, no momento em que ele dizia dormisse, levantasse, não sabendo, aqui o gerúndio não sabendo, porque a terra, quer ver, e quando já o fruto se mostra, quer dizer, o tempo, né, em que e a gente identificar o tempo é interessante porque são momentos em que se operam os fatos ou as orientações oferecidas pelo mestre. Sempre envolvem ângulos relacionados e abrem perspectiva com o tempo e abrem perspectiva de registro importante para o espírito. Por exemplo, é noite, é dia, e quando levanta, e quando dorme, quer dizer, à noite, né? E levanta, já é de dia. Então, ela abre perspectiva para nós. Os personagens, eu não falei, eles possibilitam que a gente vai identificar cada um deles dentro de nós mesmos. Então, esses personagens que se encontram no Evangelho são personagens que residem dentro de nós. E aqui também nós vamos ver o lugar, né? O lugar aqui é interessante, é muito interessante, a terra, né? E aí o lugar, o mestre define acontecimentos em locais que são didaticamente escolhidos. Veja bem que aqui a terra seria o nosso coração, onde a semente é plantada, né? Então vamos ver aí o sentido mais particular. E dizia: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é interior, né? Nós sabemos. Acontece no centro de cada um de nós.
diferente do reino da matéria, que ele é exterior. Então, como nós temos muita dificuldade, e Jesus também, ele fez essa demonstração do que seria o reino de Deus com várias parábolas, em várias ocasiões. E aí ele tenta identificar fazendo analogias, né? Assim como ele faz, ele conta uma parábola e explica o que seria o reino de Deus. Faz uma comparação. Por quê? Porque conforme a questão 11 do Livro dos Espíritos, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então a gente vai ver que realmente tem que ser falado por parábola, né? E Kardec ainda comenta que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que ele desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor o âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que é sempre incompleta, mas conforme a sua sã razão. O homem aqui na parábola, né? É o reino de Deus, assim como um homem. O homem é um ser inteligente, capaz de agir na expansão da onda criadora. O homem é ser superior da criação, né? Então, o reino divino ele se desenvolve de acordo com o desenvolvimento desse homem. Lá no Pão Nosso, capítulo 81, Emmanuel vai dizer para nós: o reino divino não surge com aparências exteriores, inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Então, ele se desenvolve na terra do coração. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. E aí o sentimento é cultivado. Por isso é que a semente é lançada aí, né? Dentro do coração. Ao lançar a semente com Jesus, o ser vai transpondo dificuldades, desiste de situações menos boas, e ele se move pelo progresso, pelo movimento incessante do bem. Então, essa aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 15. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Lavrai os vossos corações, arrancai dele a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Então, veja só, lançar a semente é tirar esse lado negativo e começar a construir o positivo aqui, ó. Como no livro da Esperança, capítulo 59, diz ali: onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada. Atividade, progresso, movimento, incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Olha aí. Então, lançar a semente seria isso aí, tirar da nossa vida esse tipo de problema, né? Transpor essas dificuldades. E dizendo que o trabalho é o infatigável descobridor. Vamos voltar lá na lição da semente, que aí nós vamos ver agora a semente. Dizia o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente. A semente é o germe de toda e qualquer coisa. Tudo começa com a semente. Semente é fonte de vida, é fato desencadeador de qualquer expressão. Ela indica progresso, e nesse progresso
o sentido inicial aí, do impacto inicial dela é realizado pela vontade, né? Então, quando eu imprimo dentro de mim uma sementezinha da paciência, o que vai fazer com que eu faça com essa semente germine será a minha vontade, né? Semente é o ponto original de uma obra, é onde começa uma obra, né? Lá na questão, lá na Vinha de Luz, capítulo 40, vai dizer assim: a lição do Evangelho é semente viva, olha só. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Então, nós vamos ver que a semente aí é fator essencial, né? A gente sempre lançar essas sementezinhas na nossa mente, no nosso interior. E mostrando para nós, como a lição fala, que a parábola nos fala, que são coisas pequenas, né? A semente, ela dá para nós a impressão de alguma coisa diminuta, não tem que começar com coisas grandes, eu tenho que começar com as sementes mesmo, né? E aqui, por último, no versículo 26, a terra, né? A terra define o campo de recepção da semente, né? É o coração, o laboratório onde vai se desenvolver o reino de Deus. Então, a terra, ela é local adequado, mas ela exige o quê? Ela exige tempo propício, como a gente vai ver dos outros versículos, para que a semente possa se desenvolver. A terra é campo onde a experiência vai se desenvolver e vai fixar, vai fazer com que se fixe os valores, né, dentro de nós. 27. E dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha que interessante, gente. A primeira vista, quando a gente lê esse versículo, a gente vai, mas Jesus falando da lei do menor esforço? Não é nada disso, gente. Vamos ver, trocar em miúdos aí. Dormir aqui e levantar indica atividades obrigatórias nossas, né? A natureza nos impõe, não é ato de escolha, né? Eu não tenho escolha se eu quero dormir, se eu quero levantar. Indica que o homem está sujeito às leis da vida, né? Independente se ele semeou ou não. Se ele semeou, vai crescer. O dormir aí pode também indicar o processo de desencarnar e encarnar na prova, na expiação, na missão. Mas aí a semente desenvolve aqui, ó, e se lançasse de dia ou de noite e a semente brotasse e crescesse, olha só. Então, aqui a gente vê que a semente ela cresce por si só, não importa, né? Ela desenvolverá seguindo o seu ciclo natural. Qualquer nova intervenção do homem depende do conhecimento das leis ali, para ele fazer alguma intervenção ou não. Então, nesse processo, são planos da vida e o homem ele vai aprender que tem coisa que as coisas vão acontecer independente dele, do livre-arbítrio dele. Elas vão simplesmente acontecer. Vejam que o versículo fala assim: e se a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha só, que se ele interferisse, ela cresceria a si mesmo. E se ele não interferisse, também ela cresceria a si mesmo, né? Dormir e levantar representa também dualidades, né? Dormir, levantar. Então, a dualidade que a vida representa para nós. E o brotar em si mesmo é a expansão da vida. Que a vida ela está sempre em movimento, ela está sempre fazendo alguma coisa crescer, brotar, aparecer, né? A semente,
Lá no livro Segue-me, no capítulo 66, Emmanuel vai falar para nós: se a semente rejeitasse a solidão e a morte, a que se vê relegado no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Olha só. Então, a semente ela vai desabrochar sozinha. E aqui nós lembramos do Paulo em primeira carta aos Coríntios, em que ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha só como é que é a próprio versículo da parábola, né? Que Paulo vem depois abrir para nós. Aí o Emmanuel vai trazer como as pretensões, né, do pessoal na igreja de Corinto. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores, as frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Viram só aqui, gente? Então, toda boa dádiva vem de Deus. Então, Emmanuel vai abrir para nós o versículo mais ainda, né? Mostrando que tem coisa que a vida, ela se encarrega de fazer a transformação, né? E aqui, esse versículo, ele vai muito também contra o nosso orgulho, né? Porque a gente é muito prepotente, a gente acha que a gente controla tudo e que tudo depende da gente. Aí Jesus vai falar que não, que tem coisa que são das leis naturais. A semente brota e cresce sem a gente saber como. Que vão e filmam, né? Esses biólogos filmam a semente, aí vai filmando, deixa a câmera lá ligada, aí depois eles vão dando sequência na câmera de forma mais rápida. Aí a gente vai vendo a plantinha crescer, né? Como se fosse num ritmo dado por nós, mas não, ela vai no ritmo dela mesma, né? Para quê? Buscando, é interessante que ela busca a luz. Ela busca a luz. E a mostrar para nós, é interessante aqui como que a gente vai longe, às vezes, no pensamento, né? Que a gente deve buscar o Criador, como é. Ela busca a luz. Então, nós temos que buscar o quê? Buscar o Criador, que é essa luz na nossa vida, sempre. Tá vendo? Mesmo ela lá, vence as dificuldades, sai ali, desabrocha na semente, sai debaixo da terra, vencendo as dificuldades. Mas sempre buscando a luz, sempre buscando o Criador. E aqui, vamos então para 28. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. A terra por si mesma frutifica, é a lei, né? Ela obedece ao espírito de sequência, né? Aqui o Emmanuel vai falar no livro Irmão, capítulo 8, que ele trata de perfeição e aperfeiçoamento. Ele vai dizer o seguinte: porque a terra por si mesma frutifica, assim a lei divina, obedecendo ao espírito de sequência. Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será a flor no porvir, e a flor de hoje será fruto amanhã. Então, erva, espiga, grãos. Erva tenra, né? São os ensaios espirituais que a gente vê, né? Procurar a luz. Então, logo superado isso, a gente vai, descansa, né? Descansa e continua crescendo, descansa e continua crescendo,
sempre num ritmo tranquilo, num ritmo sereno, né? A Eva busca o espiritual, o anseio de crescimento na direção do sol, né? E aqui também nós vamos ver a erva como representando as aspirações do homem ao título de discípulo do Senhor. A gente vai assim, né? Frutificando, né? Primeiro a erva, depois a espiga. Ela não passa de folhagem promissora, desenvolvendo para a meta assinalada. Ainda não passa. A erva, quando destaca, atrai a atenção de todos que o vejam, né? Aqui é como se nós já saímos da terra, é como aí aquele momento em que a gente começa a desabrochar no trabalho, né? Aí já passa para o social do trabalho. Depois vem a espiga já representa um coletivo, tá vendo? O coletivo, porque a espiga representa vários, né? Vários bagos de milho ali, né? A espiga já anuncia a possibilidade de obras, né? Já expressa luta nesse reino. Ela representa esforço de ascensão, porque ela também é alimento, né? Juntamente com outros. E o grão, que traz em si os valores de nutrição, né? Que é realmente alimento, né? E aqui o grão ele vai representar uma conquista definitiva, porque ele nutre, né? Então já é conquista dele, ele é capaz de nutrir as pessoas. No caminho Verdade e Vida, Emmanuel vai trazer para nós uma lição. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa das vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Por quê? Porque quando a gente está no coletivo, né, quando aparece mais aquele momento em que a gente é vulgar, que a gente trata das inutilidades. Mas quando a gente deixa disso, ninguém mais examina os passos, né? Porque a parábola, ela não vai dizer para nós da lei do menor esforço, não. Ela não nos exime de fazer a nossa parte. Mas em fazendo a nossa parte, nós podemos descansar, no sentido de que eu fiz a minha melhor parte. E agora não é comigo. Porque muitas vezes a gente faz a parte da gente, mas continua ansioso, né? Continua querendo comandar as ações. Mas nem tudo a gente comanda. É preciso que nós façamos a nossa parte. E a partir daí, a coisa em si, ela cresce, assim como a semente, né? Ela cresce e a gente não sabe como. É como você, às vezes, levanta com um problema, você não acha solução. Meu Deus, o que é que eu faço com isso? Aí, de repente, você lança uma semente, você faz uma prece e pede a Deus proteção. No transcurso do dia, aí a coisa se resolve. Tá vendo? Você não sabe como. Por quê? Você fez a sua parte, lançou a semente, que é a prece, e aí o resto é aguardar, que o André Luiz fala lá, que é do Evangelho, no livro Os Mensageiros, servir e passar. Eu faço a minha parte, eu sirvo. Agora, o resultado não é com a gente, é com o Criador. Com a gente é fazer a nossa parte. Interessante a gente ver isso, né? Na nossa caminhada. Muito interessante. Nossa prepotência aí, ela vai por água abaixo, né? Que a gente acha que a gente pode tudo. Mas aí vamos lá ao versículo 29.
E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, o tempo do fruto vem a colheita, né? Chegou a hora da ceifa. A lei sabe recolher nos celeiros da vida os grãos plenos de valor para a alimentação da multidão. Então, todos nós, espíritos, desde o mais simples lá no início, nós temos esse potencial. E quando já o fruto se mostra, tá vendo? O fruto já é o resultado. Mede-se-lhe a foice, porque já está na hora de quê? Da mudança mais radical, né? É chegada a hora da colheita. Os planos da evolução do espírito simples e ignorante representando a semente potencial. Nós atingimos a qualidade de ervas verdes e o início da evolução consciente. Olha só, já vamos partir para a evolução consciente. Então, essa erva que saiu da terra, né, que germinou lá na terra, no útero da terra, ela sai, quer dizer que esse espírito, que esse coração já tem condição de quê? De começar as primeiras conquistas no plano do espírito. Também a gente pode ver por aí. Vamos voltar lá na lição, que a gente vai ler agora mais um pouco, para a gente ir comentando. Olha só, o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, olha só, a erva verde, né? O avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo? Gente, olha como é que a lição é a mesma coisa da parábola, né? Observa que longas raízes prendem as inibições terrestres, ainda continua preso, né? Na terra. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Quer dizer, a semente que desabrochou e que aí conseguiu vencer ali debaixo da terra e soltar, né? Soltar os primeiros brotos, é como que o aprendiz, ele vai experimentando os impulsos de ascensão, olha, e não mais consegue deter-se, assim como a erva tenra, né? Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral, tá vendo? Ele já começa a pensar no outro, no bem geral, né? A fazer o bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. Então, aqui é o canto da sereia, né? As flores, aquilo que é bonito, né? Que tem muita aparência e que nos atrai, né? Como espíritos ainda incipientes na evolução, a gente é muito seduzido pela beleza das flores, né? Na jornada, na nossa caminhada. E muitas vezes a gente cede. Por quê? Às vezes por comodismo, às vezes porque a coisa é só bonita e nos atrai, né? É bonito que nos atrai no meio da multidão, e aí você vai, se vincula, faz uma vinculação aí menos boa. Então, por quê? Era diferente, era bonito, então eu me vinculo por causa disso. Então, são situações em que a gente às vezes entra nela e depois para sair é muito, muito difícil. Mas aqui, quando o discípulo já começa a despontar, ele já não encontra mais essas seduções irresistíveis, né? O reencontro com a divindade, porque ele está buscando a luz, de que se reconhece venturoso, ou seja, feliz, herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Então agora ele não se detém mais na caminhada. O objetivo dele de crescimento não muda mais, né? Ele não tem mais descanso no sentido de que eu comecei e aí. É por isso que a gente fala assim, agora não tem mais volta.
Depois que a gente conhece a questão espiritual, não tem mais volta, né? Porque cada vez mais a gente quer buscar mais, quer entender Deus, né? Conhecer que somos realmente herdeiros de Deus e prosseguir nessa marcha. Então é como se uma luz consumidora e ardente nos torturasse o coração para que a gente prosseguisse nessa busca constante, né? Aí, sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor, salvação, porque jamais recua para contar os benefícios. Não tem que contar os benefícios, a gente nem sabe. São inúmeros benefícios, né? Do que a gente se fez instrumento fiel, olha só. Porque já nos tornamos candidatos a discípulo, né? A visão do Pai, a preocupação obcecante que ele vibra na alma de filho saudoso. Então, vamos ver aqui, nós estamos falando aqui do Pai maior, né? De Deus. Mas esse honrar pai e mãe, ele nos remete também a cuidados, né? Que hoje a gente tem que pensar muito nisso. Pai e mãe. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Olha só. Conheceremos as árvores pelos frutos, identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Olha que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, porque a gente vai custar tirar esse lodo da terra, né? O trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra. Então, tem que ficar procurando, né? Eu acho que eu tô com dificuldade nisso, não é aqui meu lugar, né? Não é aqui que eu devo trabalhar, mas será que não é não? A gente está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Tá vendo? No lugar em que se encontra. Aqui ele é claro. O Neio Lúcio aqui é claro. Porque o trabalho é onde a gente está. E muitas vezes a gente tem dúvida. Meu Deus, será que o meu trabalho espiritual é onde eu estou? Será que é isso mesmo? É onde a gente está, né? Porque ele vai ser o traço da nossa elevação. Mas eu não consigo elevar sem o trabalho, né? Aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho condição ainda de fazer isso. Nossa, eu fazer exposição, fazer estudo, nossa, não tem condição. E às vezes ela fala assim por um orgulho imenso, né? Aí ela fala é tímido, mas timidez é traço de orgulho na personalidade, né? Porque se a gente não começar, como é que a gente vai construir algo de bom dentro de nós? Aqui, eu não desenvolvo se eu não trabalhar. Mas eu não estou pronto para trabalhar? Claro que estou. Eu vou dando aquilo que eu posso, né? Aquilo que eu já tenho condições de dar. Se eu não posso ainda fazer um estudo, eu vou me oferecer para fazer pesquisa para quem faz, né? Eu vou me oferecer para, às vezes, fazer a lição, fazer uma leitura durante a reunião, ou fazer a prece, né? E aí eu vou ser utilizada onde eu já dou conta. Porque a gente não precisa ter medo disso, não. As coisas vêm na medida certa para a gente. E no lugar certo, conforme está dizendo ali, né? Identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Qual a ficha de trabalho dessa criatura, né? A espiritualidade tem a nossa ficha lá em cima, né? Sabe? O que você já fez? Qual a experiência que você já tem? Veja só, o André Luiz era médico aqui no plano físico, ele queria ser médico lá. Mas aí não, você vai primeiro fazer limpeza nas câmeras de retificação.
câmaras de retificação. Porque ser médico aqui não é o mesmo que ser médico no plano físico. Então, o que ele foi fazer? Ele foi limpar o chão. Então, é muito interessante aí a gente não perder de vista essa questão do trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, para a gente não achar que está no lugar errado. Porque se a gente acha isso, todo lugar que a gente vai dar errado. Nós vamos encontrar os mesmos problemas, com uma dificuldade maior. A gente costuma falar que até o traço físico do colega de trabalho do outro local vai ter lá nisso. Porque a gente não venceu a dificuldade do outro. E a gente foi querendo fugir. E ninguém foge da evolução, do processo de evolução, né? Ou a gente muda, ou a gente muda, né? Vamos continuar aqui. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não a praticam? Jesus esboçou manifesta satisfação no olhar e elucidou. A caridade, que ele já conhece os benefícios da caridade, mas não pratica. Ao que Jesus responde? Estes, Senhor, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Caça os tesouros, né? Pela inutilidade. Então vai ser igual aquele que Deus deu uma moeda, ele voltou com a mesma moeda porque teve medo de trabalhar com ela. Então estejamos, porém, convictos que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia, tá vendo? Então são sementes, né, em que vão ser projetadas na evolução, elas vão desabrochar com muito suor, olha só, aguaceiros e furacões. Então, veja só, por que vem o sofrimento, vem a dor para a pessoa? Para que ela possa evoluir. O que nós estamos passando hoje, nesse momento, que envolveu a todos nós, sem exceção? Esse momento aqui, ó, para que nós possamos desabrochar em muitas coisas que nós ainda não desabrochamos, né? Porque a gente precisa, olha só, estejamos, pois, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas. E renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão. Tá vendo? Eles passarão e renovam-lhe a posição no solo. Então, se eu estava aqui, eu passo para 1 metro de distância, mais ou menos. É mais ou menos isso. Só para a gente fazer uma imagem. E aí, nesse metro de distância, eu vou ter um monte de coisa diferente. Aí eu vou poder atuar ali. Aí continua Jesus. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência. Olha só. Seu Leão dizia para nós assim, ou nós aprendemos pela instrução, ou aprendemos pela experiência. Aí, tá vendo? Ou nós aguardamos as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Então a gente fala assim, mas o fulano não quer, eu estou ensinando para ele isso, você não quer, né? Por quê? Porque ele ainda não está na hora dele, né? Mas vai chegar a hora. O que a gente tem que fazer aqui? Jesus está falando, auxiliemo-las com amor e prossigamos. Vamos continuar a nossa jornada. Por nossa vez, mirando à frente. Então, prosseguindo para o nosso alvo, mas ajudando sempre. Aí uma vez um perguntou para ele assim, mas se eu olhar uma pessoa que vem para estudo e tal, aí de repente ela some, o que a gente deve fazer? Aí ele falou assim, estar sempre pronto para que se ela voltar, nós podemos acolhê-la com o melhor de nós. Então, olha aqui, Jesus fala isso aqui, ó. A gente prosseguir por nossa vez mirando à frente, mas não deixar de auxiliar. Aí, para terminar a lição, ele diz assim, em seguida, ante o silêncio de todos,
a pequena assembleia familiar e partiu.